Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre a escala espírita, ou seja, a escala dos espíritos. Está lá no livro dos espíritos, no segundo livro, na parte dos espíritos, do mundo espírita. Quando Allan Kardec se referia a essa palavra espírita, ele se referia a tudo que era referente ao mundo dos espíritos. Então, mundo espírita, leia-se mundo dos espíritos, tá? Então, tá lá, a partir da questão 76, já começa a falar sobre os espíritos dos espíritos. Então, eu sugiro que vocês leiam, peguem o livro dos espíritos, leiam da questão 76. A escala espírita ela se inicia na questão 100, mas a gente fala antes da origem, da natureza, e fala um pouco depois também da pluralidade de existências, né, do progresso, da evolução dos espíritos. Então é bem bacana que você vá lá e leia, para eu não estar lendo aqui e estar sendo repetitivo, fazer algo monótono, tá? Então a gente vai bater um papo, esse encontro, para falar sobre essa escala espírita de uma maneira mais informal, mais tranquila, mas depois vocês vão lá e leiam, tá? É só colocar também na internet ou comprar o livro dos espíritos também, que é o que eu indico, é baratinho, tá? Então vamos lá. Antes de falar da escala espírita, é bom a gente frisar, porque existem crenças, religiões que acreditam que o espírito é parte de Deus, emana de Deus, e quando a gente morre, que deixa o corpo aqui, as doutrinas espiritualistas, elas acreditam na vida após a morte, mas acreditam que a gente volta para aquele grande núcleo, aquele grande centro que se chama Deus, e que a gente seria, o nosso espírito seria parte daquilo. Então Allan Kardec, sabendo já disso, ele indaga os espíritos naquela ocasião, na questão 77, ele pergunta: os espíritos são seres, né, distintos da divindade? Ou elas os espíritos emanam, ou são porções, partes da divindade? E os espíritos respondem: não, são seres individualizados, porque os espíritos são criaturas, né? São criaturas, não pode confundir quando um homem, vou dar um exemplo, quando um homem, até dar um exemplo, quando um homem constrói uma máquina, ali é sua obra, não pode se confundir a obra com o autor, e pela obra vê a qualidade do autor, né? Pela obra dá para se ver como é o tamanho de Deus, ou seja, se ele criou tudo, só existe ele como criador, então imagina as suas características, né, o seu tamanho, que a gente também já falou sobre isso, né, sobre os atributos de Deus, alguns que a gente pode entender ou que os espíritos puderam nos explicar. Então, não confundir, os espíritos não são Deus, nem são parte de porções de Deus, são criaturas, foram criados por Deus. E na pergunta 78, os espíritos eles são por toda a eternidade, ou eles foram criados ao mesmo tempo de Deus? Não pode ter sido ao mesmo tempo de Deus, nem desde a eternidade como Deus, porque eles não seriam deuses também, né? Então Deus criou os espíritos, são criaturas, então vem posterior, não é isso? E a criação, ela cessa, Deus parou de criar os espíritos. Na questão 80, tá lá também muito claro, dizendo que Deus, a criação dos espíritos, Deus, ela é permanente, Deus cria permanentemente os espíritos. Então, antes de entrar na escala espírita, é bom a gente saber desses detalhes, tá? Antes também da escala espírita, que ele começa a falar da escala espírita, na questão 96, das diferentes ordens de espíritos, Allan Kardec pergunta lá: são iguais, né? Os espíritos, ou existe uma hierarquia entre eles? E os espíritos respondem: não, existem ordens, existe uma ordem, né, que vai se evoluindo com o tempo, com o progresso, com a evolução, né? E também Allan Kardec pergunta se nós fomos criados inteligentes, sábios, né? Foi uma pergunta muito bacana, que muita gente também tem dúvida. Muita gente que chega e pensa: quando eu morrer, eu vou virar um espírito, então vou me tornar um cara bom, vou me tornar um anjo. Na verdade não é assim. Espíritos somos nós já, mas com o corpo. Depois a gente só perde o corpo, e as mesmas características a gente carrega. Então tá lá na questão 115, quando Allan Kardec pergunta se entre os espíritos, alguns foram criados bons ou outros maus, né? E eles respondem lá: não, Deus criou os espíritos, todos eles, numa condição simples e ignorantes. E através das missões que lhes são dadas, através das provas que lhes são dadas,
O que cada um for construindo para si é que vai evoluindo. Então vamos chegar a um ponto, né, de espíritos puros que não precisaremos mais reencarnar. Então você que pensou que já entende um pouco do espiritismo, mas imagina que a gente vai reencarnar sempre, né, para estar por prova, expiação, para estar imundo ditoso. Não, nós só somos espíritos errantes, ou seja, que precisam de encarnação até adquirir uma certa evolução. Depois, quando a gente se torna espíritos puros, no último degrau lá da escala espírita que ele vai mencionar, a gente não precisa mais reencarnar, não é mais necessário, tá? Então ele começa na questão 100, falando da escala espírita, certo? Na questão 100 ele faz algumas considerações sobre, dizendo que essa escala ela não é absoluta, tá? Não existem inúmeras ordens de espíritos, mas por uma questão didática, por uma questão pedagoga mesmo, de explicar pra gente, os espíritos colocaram em 3 ordens isso aí, certo? A primeira ordem seria os espíritos superiores, que é o final da escala, o final do caminho. Na metade do caminho seriam os bons espíritos, que seriam a segunda ordem. E a primeira e a terceira ordem, né, que é o início da caminhada, seriam os espíritos imperfeitos, né? Os espíritos imperfeitos que ainda estão no início da caminhada. E ele fala de algumas características de cada uma dessas ordens, né? Na terceira ordem, que é o início de tudo, a gente é criado simples e ignorante, como eu falei, e a gente vai evoluindo moralmente, vai evoluindo intelectualmente, através das várias existências, através das várias reencarnações. Nós evoluímos tanto aqui no mundo encarnado, em corpo, como evoluímos no mundo espiritual, entende? Então, através da evolução, a gente vai evoluindo e vai mudando essas ordens. Se nós estamos aqui nesse momento agora encarnados, é porque com certeza não há nenhum espírito puro aqui. Alguns espíritos puros que vieram através só de missões, né? E como Jesus Cristo, como todos conhecem, ouviu falar, ou seja, um espírito puro, e um espírito além dessa escala que a gente vai conversar. Ele já é da escala crística, já é um espírito Cristo, que a gente também vai entender isso daqui a pouco. Então a terceira ordem, que é a primeira ordem dos espíritos que eles classificam, são as ordens dos espíritos imperfeitos. Ou seja, eles têm como predominância ali a matéria sobre o espírito, né? Eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem Deus. É o início do caminho. Ainda é muito ignorante, ainda deseja o mal, né? Ainda tem todas as más paixões para retardar ali a evolução, né? Se apega demais à matéria. Tem outros que não são nem bons nem maus. Tem outros que se comprazem, que sentem prazer, felicidade com a oportunidade de fazer o mal, né? Tem outros que são enganadores, levianos, mentirosos, cheios de malícia, de misticismo. Então esses são os espíritos da terceira ordem, os espíritos inferiores, certo? Quando a gente chega para falar dos espíritos da terceira ordem, que é a questão 101, a 100 ele faz toda uma consideração, e na 101 que ele começa a falar dos espíritos da terceira ordem, ele começa a classificar em algumas classes esses espíritos da terceira ordem, esses espíritos imperfeitos. Então ele classifica na questão 102 a 10ª classe, que são espíritos impuros, que são espíritos que têm como característica ali a discórdia, a desconfiança, são enganadores. Aí na 103, na questão seguinte, ele bota a 9ª classe, que são os ignorantes, os levianos, os maliciosos, os inconsequentes, os zombeteiros, né? Aí depois na questão 104, são os pseudo-sábios, aqueles que têm conhecimento, muito conhecimento, mas eles pensam que sabem muito, e na verdade não sabem tanto, né? Eles creem que sabem mais do que realmente sabem. E na questão 105, a questão seguinte, são os espíritos da 7ª classe. São espíritos neutros, nem muito bons para fazer o bem, nem muitos maus para fazer os maus, né? Eles se inclinam, vai para um lado, vai para o outro. E na questão 106, eles falam dos espíritos batedores e perturbadores, aqueles que manipulam a matéria, que derrubam quadro, que se comprazem, morrem de rir, fazem graça. Ou seja, nesses espíritos de terceira ordem,
eles deram pra gente várias classes, então várias características. Está lá tudo escrito a partir da questão 101 a questão 106. Então você vai lá ler, tem essas características. Eu não vou estar lendo aqui porque seria por mera curiosidade. Então tá lá, tá aqui no livro dos Espíritos. E já em seguinte eles falam da segunda ordem, os espíritos da segunda ordem, que aí já são os bons espíritos. Nos bons espíritos, a predominância do espírito sobre a matéria, e não mais a predominância da matéria sobre o espírito, como os espíritos da terceira ordem, certo? Nós aqui nesse momento, nós estamos num momento de expiação e provas, né? Estamos num mundo de provas de expiação, passando para um mundo de regeneração. Como os espíritos têm essa caminhada de evolução, os mundos também. Os mundos habitados por eles também, eles vão evoluindo junto. Tudo é criado com a inteligência suprema, que é a de Deus, para evoluir por si só, né? A lei do progresso. E isso vai tendo o seu caminho sozinho. Lógico que com a observância dos mentores, dos bons espíritos, dos espíritos superiores, de Deus, né? E por aí vai. Enfim, a gente tem que ter muito bem isso em mente. Os espíritos bons, os bons espíritos, como o espírito já predomina sobre a matéria, já tem uma visão diferente dessa passagem aqui, né? Compreende Deus, já desfruta das felicidades, do próximo, já presta atenção no próximo, já sente alegria em ajudar o próximo. Ou seja, o desejo do bem predomina. Muito embora alguns não façam o bem nem façam o mal, mas já existe o desejo do bem, certo? Uns têm sabedoria demais, outros têm ciência demais, outros têm bondade demais. Então esses são os bons espíritos, né? São os espíritos, são gênios protetores, né? Então são espíritos bons. Vamos falar lá mais adiante aonde os anjos e demônios estão aqui caracterizados nessa escala, né? Nessas ordens aqui. Mas enfim, nessa segunda ordem, como na terceira, ele também faz uma classificação através de classes, que ele coloca na quinta classe espíritos benevolentes, né? Que a sua qualidade predominante é a bondade. Na quarta classe, os espíritos sábios, que tem a extensão de conhecimento muito grande, né? E se preocupa menos com as questões morais que com as questões científicas, para as quais tem mais aptidão, ou seja, são mais inteligentes. E espíritos de terceira classe, que são os espíritos de sabedoria, caracterizados pelas qualidades morais da natureza mais elevada, certo? Então, os sábios e de sabedoria, tem uma diferença aí. E da segunda classe, que são os espíritos superiores, que são os nossos mentores, que são nossos anjos protetores. Então eles são espíritos superiores. Eles estão nos espíritos na classificação na ordem de espíritos superiores. Os bons espíritos não são ainda de primeira ordem como os espíritos puros, certo? Então na questão 112 é que ele vai falar agora na primeira ordem, ou seja, no final da trajetória. Lembrando, no começo, terceira ordem, espíritos imperfeitos. Na metade do caminho, espíritos bons. E da metade para o fim, lá no fim da nossa escala, está os espíritos puros, né? Os espíritos puros não sofrem influência da matéria. Tem superioridade intelectual e moral absoluta em relação aos espíritos das outras ordens. Ou seja, é um espírito que já passou por todas essas escalas. Se você perceber, tem uma pergunta de Allan Kardec: se a gente for um bom espírito, um espírito excelente nessa vida, a gente já pode pular esses degraus? Não podem, não podem. Jesus Cristo, ele se tornou-se espírito Cristo, mas ele foi criado simples e ignorante igual a gente. Mas Jesus Cristo, como vocês sabem, ele é o governador desse planeta há 4,55 bilhões de anos. Ou seja, há 5 bilhões de anos, Jesus Cristo já era o governador desse planeta, já era um espírito Cristo, que é além da escala dos espíritos puros. Então, daqui a 5 bilhões, quando a gente se transformar em espíritos puros, imagina como Jesus vai estar. Porque a progressão, ela é eterna. A gente fala já sobre as escalas após os espíritos puros. Então, os espíritos puros, eles percorreram todos os degraus e escalas, certo? Todos.
Eles gozam da felicidade inalterável e eles não precisam mais reencarnar, os espíritos puros. Então, aquela velha frase que a gente conhece lá da Bíblia, a felicidade eterna, né? Então a felicidade eterna é quando nos tornarmos espíritos puros, onde a gente não vai precisar mais reencarnar, e aí existe essa felicidade de estar ajudando os outros, de estar ajudando os outros na sua evolução. Porque a gente pensa que a gente está sozinho aqui, mas na verdade não. Na verdade sempre existem espíritos puros, espíritos bons na nossa frente, nos guiando, nos mandando ideias, se comunicando através dos sonhos, se comunicando através das inspirações. Nós nunca estamos sós. Muito embora a gente pense isso, a gente imagine, tenha sentimentos de tristeza, de perturbação, mas realmente só precisa se conectar, achar essa conexão, porque sempre existe um guia, né? Lidando e nos mostrando o verdadeiro caminho através dos nossos sonhos, da nossa consciência, das nossas escolhas. Então basta acessar. Não é fácil? Não. A gente tem que estar bem em sintonia, tem que estar bem em oração, né? Mas nunca estamos sós. Então existe essa escala, gente, como eu falei, que foi didaticamente separada em 3 grandes ordens, né? Mas uma surpresa. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa surpresa, mas a questão 170, um pouquinho mais lá para frente, quando eu falo em pluralidade das existências, a gente vai encontrar o que o Allan Kardec pergunta: o que se torna o espírito na sua última reencarnação? Lembra que eu falei que os espíritos puros não reencarnam? Então já respondi. Então se transformam em espíritos puros. Quando a gente se transforma em espíritos puros, já passou por todo esse caminho, a gente não precisa mais reencarnar. Na Revista Espírita, estava vendo uma palestra de Haroldo Dutra, ele falou lá na Revista Espírita, no mês de fevereiro de 1868, né? São Luís, ele fala: chegada a um nível de espírito puro, começa uma nova escala. E a gente pensando que tinha terminado, né? Que era a última escala que Allan Kardec se referiu aqui. Mas lá na Revista Espírita ele fala: chegada a esse nível, que é lá no final da escala, se inicia uma nova escala. E nesse último degrau dessa escala dos espíritos puros, inicia a escala dos Cristos. Estão lá os Cristos. Então agora a gente entende o que são os espíritos Cristos, né? O tamanho e a força desses espíritos, a bondade, o amor. São amorosos, são pacientes, mas são muito inteligentes, são muito experientes. E os anjos aqui, como eu sempre falei, não são feitos de cristal, frágeis, né? São fortes, são muito fortes. Então chegando lá, na último degrau, se transforma num Cristo. Aí a gente pensa: parou? Não. Quando se transforma, que existe outra escala, a escala dos Cristos. Porque Chico Xavier, numa entrevista de Herculano Pires, no livro Espiritismo e o Tempo, ele explica lá: o Cristo que dirige o sistema solar é um Cristo de uma potencial de criação, do poder de criação muito maior do que o Cristo governador desse planeta. Ou seja, existe o Jesus Cristo, que é o governador desse planeta. Aí existe vários outros planetas, que é o sistema solar. Existe o Cristo governador do sistema solar, que existe várias nebulosas. Existe o Cristo governador dessas nebulosas, que existe várias galáxias, que existe o Cristo governador dessas galáxias. Imaginou aí como é? Ou seja, então o nosso caminho, essas escalas são infinitas. Agora um detalhe: nós nunca chegaremos à perfeição. A perfeição em seu sentido absoluto. Quando a gente fala aqui em espíritos perfeitos, espíritos puros, a gente fala de uma perfeição relativa, porque a gente não pode ter a perfeição de características de Deus. Porque Deus se você for ver lá nos atributos, ele tem todos os atributos em seu ponto máximo e inalcançável, inatingível, eterno. Ele tem amor eterno, amor em grau máximo, inatingível. Se a gente chegar em qualquer desses atributos em grau máximo, em perfeição absoluta, nós seríamos Deus. Então não podemos confundir a nossa evolução, que nos tornaremos em espíritos incríveis, que não dá nem para falar como são. Existem alguns espíritos puros, alguns espíritos superiores,
que tiveram contatos com espíritos, com essa esfera, com essa dimensão, e que não sabia nem como decifrar. É como explicar a um cego de nascença o que é a luz. Não tem linguagem. Os espíritos, eles não olham mais com o olho, eles olham por todo o corpo. Olha para frente, olha para trás, olha para baixo, olha para o lado, ele olha através de todo o corpo. Ele pode estar em vários lugares, ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Ou seja, existem coisas que não dá ainda para a gente entender, para a gente conceber, para a gente compreender. Mas é claro, né? É uma questão de lógica. Quando a gente for evoluindo, a gente vai tendo a condição de entender. Como é que eu vou explicar o que é um Wi-Fi, por exemplo, para um homem das cavernas? Como é que eu chego? Como é que eu vou explicar ele o que era um avião? Que eu estaria falando com você que está aí no Japão agora. As coisas vão sendo reveladas de acordo com nossos méritos. Os espíritos sempre foram claros. Então o espiritismo que nos foi apresentado aqui no livro dos espíritos, por exemplo, se encerra aqui? Não. Mas lá na frente, quando a gente evoluir moralmente, intelectualmente, vão nos ser dados mais outras informações, outros conhecimentos, porque a gente já vai ter a sabedoria, já vai ter a condição de entender. Então a gente percebe o quê? Que existem espíritos de diversas maneiras, de diversos temperamentos. Existem espíritos brincalhões, zombeteiros, sérios. O que Allan Kardec conseguiu perceber ali naquele momento foi que os espíritos são exatamente como a gente, só perdeu o corpo e está no mundo espiritual, está no mundo espírita. Então tem alguns muito sábios, mas com pouca moral. Tem alguns com muita moral, mas não tão sábios. E por aí vai. Ele foi começando a distinguir isso e nos trouxe essa explicação. Entende? Então pra gente isso foi de uma utilidade enorme. E algumas das características dos espíritos, e como é que ele conseguiu decifrar os bons espíritos, os espíritos superiores? Através da linguagem. Era uma linguagem mais rebuscada, era uma linguagem educada, não era eivada de emoção, de raiva, de ódio, de impaciência. E muitos espíritos que ele conversava tinha isso. Então ele começou a distinguir, né? Então existem algumas características que ele também enumerou lá no livro dos médiuns, que era exatamente sobre isso. Agora falando sobre anjos e demônios. Então agora a gente começa a perceber se existem espíritos que foram criados simples e ignorantes, mas tomaram muitas decisões erradas, mas que através das paixões, através do egoísmo, do orgulho, da vaidade, do ódio e dessas coisas que acontecem com a gente no dia a dia, da vingança, ficaram presos por aquele momento, e a evolução foi mais tardia. Isso são o quê? Espíritos imperfeitos, espíritos zombeteiros, espíritos revoltados, indignados, que não querem evoluir e que ficarão um bom tempo ali, entende? Tendo a felicidade de fazer mal ao próximo, de fazer intuições negativas ao próximo, de achar uma oportunidade de fazer o mal e estar ali obsediando. Então esses são os verdadeiros demônios. Um demônio que era um anjo, a gente já consegue perceber aqui que esse anjo já passou por essa escala toda. Ele não vai se revoltar mais, ele já é forte. Então não pode existir um demônio assim. O demônio ainda está no grau lá embaixo, lembra? Bem lá embaixo, inferior. Ele não quer evolução. Então esses demônios existem sim. Esses sim. Mas não um só, com chifre, com rabo, como a gente animalizou. Isso é uma ideia bem ultrapassada. Os espíritos já vieram nos falar, entende? Então foi fácil. Hoje em dia está sendo fácil de entender. Já os anjos são o quê? Os espíritos que estão na ordem, né, de espíritos superiores, espíritos puros, que só têm o bem, que são inteligentes demais, que têm uma moral demais, ou seja, que por mérito chegaram lá, e não que ganharam asas, e não que Deus escolheu, você vai ser um anjinho bonitinho e vai ficar agora só tocando harpa, com asinha lá no céu, esperando seu filhinho ou sua mulher chegar, ou algum parente, alguém que você goste, para ficar aqui dando uva na boca. Isso não existe. Os anjos são espíritos puros. Muitas vezes são guias, protetores. Muitas vezes você que está aí é um anjo para a pessoa que está precisando aqui. É uma pessoa que veio instigar, estimular para o bem, que veio mudar a vida de alguém. Então anjos são pessoas do bem, são espíritos superiores. Está lá na questão
128. A partir da questão 128 você vai ver no Livro dos Espíritos. E quem quiser adentrar mais nesse assunto de anjos e demônios, no livro O que é Espiritismo de Allan Kardec, ele tem um diálogo inclusive com um padre católico, né, que defende muito essa ideia de anjo e demônio, e de várias outras religiões, e ele conversa tranquilamente e explica tudo isso muito bacana de entender, muito fácil de entender, e deixa muito claro isso tudo, tá? Através de argumentos, então fica muito bacana. O que é Espiritismo de Allan Kardec, tá lá os diálogos. Quem quiser aprofundar mais nesse assunto de anjos e demônios, vá lá que eu indico, vale a pena demais. Mas na questão 128 ele fala: os seres que chamam de anjos, tal, formam uma categoria especial, de natureza diferente da dos outros espíritos. Aí os espíritos falam: não, esses são os espíritos puros, os espíritos dos anjos, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Como eu falei antes, a perfeição relativa, não a perfeição absoluta de Deus. Entende? E ele pergunta lá, na questão seguinte: os anjos percorreram todos os graus da escala, essa escala que eu acabei de falar, criados simples e ignorantes, e vai: espíritos imperfeitos, bons espíritos, espíritos puros, né? E para aí não, vai adiante. E ele responde: percorreram todos os graus. Alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Olha aí que bacana. Ou seja, às vezes a gente passa por desafio, passa por algum problema e fica murmurando, e fica preso naquilo. Me assassinaram nessa vida, na próxima ou no mundo espírita eu já fico querendo me vingar, odiar esse cara, e fico preso e fico tentando persegui-lo a vida toda e perdendo 100, 200, 300, 400, 500 anos. E olha o tempo que eu estou perdendo, em vez de perdoar, em vez de entender que ele teve, ele estava naquele momento dele, e dar o perdão e seguir. Ou seja, espíritos puros alguns chegaram mais rápido. Se eles são puros hoje é porque chegaram mais rápido, não porque Deus os criou assim com privilégio, entende? Os próprios méritos. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançar a perfeição, entende? Os que alcançaram, alguns demoraram mais, outros demoraram menos, mas todos passaram pela escala. O que pode ser mais útil aqui? Há demônios no sentido dessa palavra. Se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus, e Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados inteiramente ao mal e infelizes. Ou seja, não existe mais essa ideia de que Deus criou um espírito mau e fadado a passar o mal a vida toda, até porque existe a lei do progresso no espiritismo, né? Eles já disseram que a gente é obrigado a progredir, muito embora a gente passe o tempão ali parado, perturbando, lá numa energia e numa vibração, numa frequência lá embaixo, sentindo prazer em fazer o mal, mas uma hora cansa, uma hora a dor vem, e aí eles começam a evoluir. Deus espera, Deus aguarda, Deus não vai agir por eles não. A evolução é algo que tem que partir do espírito, tem que partir do desejo de mudar, e não porque foi obrigado, foi, entendeu, colocado ali, você vai ter que fazer. Não, isso tem que partir de dentro. E quando isso parte de dentro, que a gente se torna um espírito puro por nossas escolhas, como é que eu vou me revoltar com Deus e virar um demônio e chamar uma galerinha e fazer o mal a vida toda? Não tem sentido isso, entende? Não tem sentido isso. E quando os espíritos chegam no nível crístico, Haroldo Dutra também falou numa palestra, Chico Xavier também foi no livro Voltar, eu acho. Ele fala que os espíritos, quando se tornam cristos, não estão mais sujeitos a errar, nem mesmo encarnados, porque a gente sabe que quando a gente é encarnado existe um véu que nos cobre, a gente esquece das outras existências, por uma questão de misericórdia de Deus, é óbvio. Imagina se a gente lembrasse de tudo que a gente fez até hoje, nessa escala, nessa trajetória para chegar aqui. Imagina, será que a gente conseguiria viver bem com isso? Ou será que a gente já queria ir atrás de quem me matou, de quem fez isso comigo, de quem fez isso? É uma pergunta no ar aí. Então, é mais ou menos nessa ideia que a gente tem que pensar, né? Que a gente está aqui e se esquece, é para o nosso bem. E vamos manter essa evolução e essa escala. O que é que pode ser mais falado aqui dos anjos e demônios? Enfim, então ele fala mais ou menos aqui. Isso eu acho que já é o suficiente para a gente entender. A palavra demônio não implica na ideia do espírito mal, senão na sua significação moderna, porque a palavra é uma palavra grega, daimon, da qual se origina
significa gênio, inteligência. Emprega-se para designar os seres incorpóreos, que não tem corpo, né, como os espíritos, bons ou maus, sem distinção. Mas ela foi sendo mal interpretada com o tempo, né, por algumas religiões também, e aí se criou essa palavra demônio. Ou seja, então a gente já consegue entender que demônio está em um grau dessa escala espírita e os anjos estão em outro grau extremo, né? Então é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Mas enfim, se quiser aprofundar mais nesse assunto, vai lá, questão 76 a 113. Eu dei uma pincelada em algumas questões 170 lá na frente, algumas coisas um pouquinho antes para a gente entender. Mas enfim, tem muito falando sobre os espíritos e a gente tem muito a aprender e falar sobre isso. Se você quer tirar alguma dúvida sobre isso, viu a palestra toda, eu agradeço, vai lá, manda um direct para mim. No YouTube aqui eu não sei desativar para comentários, ainda não consegui. Não sei se é porque eu tenho poucos seguidores, não consigo fazer uma live no YouTube como desejo, tem que ter mais de 1000. Mas enfim, um dia a gente consegue, não tem problema. Quando eu tiver apto a fazer isso, farei com o maior prazer. Se não, vai lá no meu Instagram, Projeto Ser Humano do Bem. Pode deixar suas dúvidas. Se quiser que eu fale mais sobre alguma coisa sobre isso, vai lá que a gente tenta explicar de uma maneira melhor ainda, tá? Eu tentei aqui ser de uma maneira mais informal, para não estar lendo tanto, não ser mais breve, para não estar uma palestra tão longa. Muito embora eu sempre digo às pessoas, não importa o tempo da palestra, o que você puder absorver aí. Se eu falei aqui 30 minutos, se você absorveu 2 minutos, isso melhorou sua visão, melhorou sua vida, sua postura, ou deu alguma ideia a mais, eu já fico feliz demais, tá bom? Então vamos lá, qualquer coisa fala comigo que eu tento ajudar você também. Muito obrigado por estar aqui até agora, um abraço.